As lâmpadas estão falhando e o caminho parece longo e estreito. Você terá experiências sobrenaturais na Frequência Mistério. Episódio de hoje: O Cerco dos Mortos-Vivos. Os crescentes rumores de que tropas estrangeiras do Paraguai estavam invadindo e saqueando povoados, vilarejos e até fazendas alertaram o Império de que havia uma ameaça real que poderia causar efeitos desastrosos, muito além de um efeito imediato. Se houvesse demora para agir, ou fosse tomada uma ação sem o rigor necessário, essas invasões poderiam expor fraquezas e até encorajar revoltas populares contra o Império. Isso seria muito perigoso e talvez tivesse consequências irreversíveis. Por isso, era necessário agir com rapidez para impedir as invasões dos inimigos estrangeiros. O Império sabia das rivalidades entre as nações vizinhas, então buscou alianças e fez acordos com o Uruguai e a Argentina. Como resultado de tantas barganhas, foi criada a Aliança dos Três. Na prática, as três nações criaram um acordo de cooperação militar. O que foi definido é que após a guerra o território do Paraguai seria dividido e que cada um teria sua parte. A guerra já estava declarada e em pouco tempo os rios, o campo e as florestas se tornaram campos de batalha sanguinários. O exército do Império estava enviando suas tropas, mas havia uma limitação. Simplesmente não havia soldados suficientes para guerrear. Por isso, o exército fez a seguinte escolha: recrutar escravos. Eles não tinham prática de guerra, sequer sabiam segurar um rifle. Ainda assim, foram enviados por ordens de seus senhores. Não tinham ideia dos horrores de uma guerra. O que sabiam vinha de boatos. Ainda assim, quando lembravam da vida sofrida e de todas as crueldades e covardias que sofriam nas fazendas, talvez a guerra fosse melhor. Além disso, muitos viram no recrutamento uma chance de fuga. O exército imperial precisava de soldados, mas principalmente de pessoas com sangue frio contra os inimigos no campo de batalha. Então, também recrutaram assassinos, guerrilheiros, capangas e mercenários, que, ao contrário dos escravos, não tinham de obedecer a ordens de ninguém. Agiam por conta própria. Obviamente, nenhum deles jamais aceitaria guerrear pelo simples senso de patriotismo. Então, o alistamento deles exigiu certas contrapartidas: moedas de ouro, terras, cargos, cabeças de gado ou perdão de crimes. Era uma decisão muito arriscada recrutar um grupo assim, mas não havia opções e o tempo era escasso. Além dessa limitação, o exército sofria de vários problemas internos, como rebeliões constantes, corrupção, desobediências e equipamentos precários. Havia também muita desunião e desconfiança. O receio de que algum plano de conspiração estava prestes a ser executado ou que alguma rebelião iria irromper era frequente. O clima era sempre tenso. Como a guerra era um momento crítico, foi chamado para comandar as tropas o general Moreira, que era conhecido e renomado pela sua forte capacidade de liderança, por ser um grande estrategista e por ter atuado em diversas guerras. O que nenhum dos combatentes poderia imaginar era o nível de frieza e de crueldade do general. Segundo ele, uma rendição não é aceitável. O inimigo deve ser abatido, sempre.
O exército imperial foi o primeiro a iniciar as incursões armadas. Logo em seguida, as forças armadas e a marinha dos aliados iniciaram seus ataques. Apesar das dificuldades enfrentadas, como as chuvas, poucos cavalos e muitos soldados inexperientes, o exército imperial conseguiu avançar com sucesso em suas incursões. Certamente era uma guerra desigual. Afinal, as três forças armadas unidas tinham duas grandes vantagens: combatentes em maior número e armamentos superiores. Em pouco tempo, o território do Paraguai foi invadido por terra e pelos rios. Muitos vilarejos foram devastados. Por onde o exército do Império passava, deixava um rastro de massacre. Muitos soldados ficaram estarrecidos com toda a brutalidade da guerra e também com a forma impiedosa e cruel que o general Moreira ordenava os ataques. Muitos camponeses foram covardemente assassinados ou torturados por mercenários e assassinos que aceitaram o recrutamento. E diante disso, o general simplesmente mostrava indiferença. Um dos principais objetivos era a tomada da capital. Entretanto, ainda havia muito a ser conquistado para que isso acontecesse. Muitos soldados já tinham morrido e faltavam cavalos e suprimentos. Além disso, a desunião e a falta de experiência de muitos soldados às vezes colocavam o exército imperial em situação de desordem e fraqueza. Após uma batalha desastrosa, porém vitoriosa em uma incursão ao sul, o exército retornou ao seu acampamento. Naquele momento, vários territórios já estavam dominados. Por isso já havia alojamentos montados estrategicamente como pontos de apoio e de descanso para as tropas. Era noite e muitos soldados estavam exaustos da batalha que tiveram naquele dia. O nível de tensão era alto, já que muitos sabiam que na próxima batalha poderiam morrer. Apesar do álcool e dos entorpecentes serem proibidos, o general sabia que nunca ia dar certo simplesmente ordenar que todos permanecessem sóbrios depois de todos os horrores que presenciavam diariamente na guerra. Ele sabia que muitos ali precisavam aliviar a mente de toda aquela tensão. Por isso, permitia que essa regra fosse descumprida. Aquela região era muito chuvosa, e naquela noite não foi diferente. Enquanto os soldados tentavam afastar os pensamentos ruins com um pouco de diversão naquele território perigoso e hostil, uma forte chuva desabou, deixando o chão do alojamento coberto de muita lama. Embora mais da metade dos soldados já estivesse embriagada ou entorpecida, o general Moreira permanecia sóbrio. Ele estava sentado, fumando seu charuto e observando a fumaça que se dissipava no ar. Ele dizia que era importante estar com todos os sentidos em pleno funcionamento em uma guerra, já que imprevistos sempre podem acontecer, e que muitas vezes eles acontecem de forma súbita e têm efeitos devastadores se uma ação ágil não for tomada em segundos. A forte chuva que caía veio acompanhada de uma ventania, muitos relâmpagos e ficava mais e mais intensa. Embora nada disso fosse suficiente para preocupar os soldados, o general ficou inquieto, pois havia o risco de o alojamento ser desmontado pelos ventos ou de que algum raio pudesse cair por perto. Estranhamente, de forma imediata, aquela tempestade cessou. Agora caía apenas uma garoa. Uma leve brisa soprava e uma neblina muito espessa surgiu e cercou o alojamento. Foi um fenômeno incomum, que, além do general, deixou alguns soldados inquietos. Essa inquietação fez com que o general se levantasse e fizesse um gesto, que indicava para que todos ficassem em silêncio. Logo depois, ele ordenou que os ainda sóbrios pegassem suas armas e se espalhassem rapidamente pelo alojamento. Foram feitas rondas, pois estar cercado e não poder ver o que poderia se aproximar era definitivamente uma situação de desvantagem. Embora aquela névoa espessa causasse insegurança e desconforto para muitos soldados, já que poderia esconder inimigos prontos para atacar, ninguém foi ferido
ou sequer viu algo anormal naquele momento. Mais tarde, quando muitos soldados já estavam dormindo, outros receberam a ordem para vigiar o alojamento durante a noite. Os soldados faziam as vigias em grupos de 3 e ficavam espalhados em posições estratégicas. Aquela noite estava tranquila demais. Isso trouxe um pequeno alívio aos soldados. No entanto, havia um receio, já que temiam que os boatos que se espalhavam cada vez mais fossem reais. Diziam que aquela região era assombrada e que os soldados mortos em batalha estavam voltando e se vingando dos invasores. Poderia ser apenas uma mentira inventada para causar pânico e desestabilizar as tropas estrangeiras. Todavia, o fato é que esse boato causava pavor em muitos soldados e só ganhava mais força. Havia um relato de que um navio argentino foi atacado violentamente por soldados mortos-vivos durante a noite após uma batalha naval. Os sobreviventes diziam que aqueles monstros mordiam feito feras. Embora fossem muito lentos, tinham uma força absurda, arrancavam membros, quebravam ossos e não eram feridos por golpes de sabre ou tiros. Eram criaturas horrendas e muito agressivas. Os supostos sobreviventes que contavam esse relato exibiam um semblante de pânico quando se lembravam daquela experiência. Não tardou para que os soldados brasileiros ficassem sabendo desse caso. Apesar de haver desconfiança e incredulidade, havia principalmente medo. Afinal, os soldados temiam que os inimigos mortos nas batalhas pudessem voltar. À medida que aquela noite avançava, o silêncio era mais dominante. Apenas eram ouvidos alguns sons de grilos e o coachar dos sapos. Porém, no meio da madrugada, alguns sons estranhos foram ouvidos. Passos lentos e desorientados, que começavam e paravam repentinamente. Ora esses passos pareciam ser de uma única pessoa, ora pareciam ser de várias. Ao longo da noite, foram ouvidos também o som de cavalgadas, que sempre se calavam com uma queda brusca, da mesma forma como acontecia no campo de batalha, quando algum cavalo era baleado letalmente. Talvez aquela névoa estivesse escondendo uma multidão de soldados e cavalos mortos-vivos, que vagavam por ali, que estavam prontos para atacar. Ou seja, o alojamento estaria cercado pelos mortos-vivos, não pela neblina. Como armas poderiam impedi-los? Os soldados foram dominados pelos sentimentos de desespero, pânico e aflição. Temiam que aquela seria a última noite de suas vidas. Embora estivessem apavorados naquele momento, ninguém viu um morto-vivo. Será que estariam delirando? Será que os rumores foram fortalecidos pela imaginação de cada um? Quando o sol nasceu, os soldados que faziam as rondas se sentiram sobreviventes. Os mais religiosos agradeciam fortemente a Deus por terem sobrevivido. O que aconteceu naquela noite rapidamente se tornou mais um relato macabro que assombrou a mente dos soldados brasileiros, argentinos e uruguaios. As distorções e os exageros tornavam aquele relato ainda mais assustador. Diziam que soldados sem cabeça foram vistos caminhando em direção ao alojamento, mas desapareciam quando chegavam mais perto. Os soldados estavam sofrendo de um grave castigo psicológico, já que a aflição e o temor que tinham eram crescentes. Apesar disso, o exército imperial continuava suas incursões e tinha muitas vitórias nas batalhas. Os relatos horrendos sobre os mortos-vivos não paravam. Até mesmo o general Moreira sentiu um certo receio quando um dos alojamentos foi simplesmente abandonado. O lugar estava com macas quebradas, armas caídas, uniformes e lençóis rasgados e manchas de sangue. Não foram encontradas cartas, registros, nada. Pouco tempo depois, disseram que aquele acampamento foi massacrado por uma horda de mortos-vivos. Os soldados estavam se sentindo em um lugar muito mais perigoso do que parecia.
Os mercenários, os assassinos, os capangas e os guerrilheiros, que eram muito supersticiosos, simplesmente abandonaram a guerra. Fugiram aos poucos, uma vez que aquela situação estava se tornando perigosa demais e fora de controle. O que eles exigiram pela participação na guerra simplesmente não era mais interessante. O uso de entorpecentes passou a ser mais constante entre aqueles que continuavam na guerra. O general Moreira sabia que eles estavam realmente perturbados pelos boatos de ataques de mortos-vivos. Apesar de ele também ter um certo receio, ainda não estava apavorado. A guerra já durava meses e as histórias continuavam. Os soldados argentinos e uruguaios reforçavam o temor dos soldados brasileiros, pois também contavam relatos semelhantes de eventos que aconteciam no campo, na cidade e nos rios. A frequência com que espalhavam essas histórias até mesmo fez com que alguns céticos passassem a questionar a própria incredulidade. O medo de se tornar uma vítima indefesa de uma multidão durante a madrugada fez com que muitos soldados dormissem menos. Afinal, a hora de sono era um momento de muita vulnerabilidade. Muitos não queriam dormir, e quando dormiam, tinham sonhos horríveis. Eles estavam perdendo a capacidade de concentração. Estavam impacientes, fisicamente e mentalmente mais fracos. Ou seja, o exército imperial estava enfraquecendo. Para tentar manter a tropa fortalecida e focada, o general Moreira negava os boatos. Porém, o simples negacionismo não tinha força suficiente diante de tantos relatos macabros e sem explicação racional. Ele sabia que oficiais de alta patente tinham desaparecido em alguns desses supostos ataques de mortos-vivos. O general sabia que a situação era bastante crítica e que a qualquer momento ele poderia perder o controle. Afinal, nunca tinha vivido uma experiência assim antes. Após quase 6 anos de guerra, o Paraguai estava destruído pelas forças armadas da Aliança dos Três. O número de mortos era estarrecedor. Embora o Império se vangloriasse de sua vitória, os combatentes que sobreviveram estavam mentalmente exauridos e horrorizados por tudo o que presenciaram e pelo medo constante que tinham dos mortos-vivos. Além disso, a frieza, a crueldade e o sadismo do general também foram muito traumáticos para os soldados. Alguns poucos soldados escravos conseguiram fugir. No entanto, surgiram rumores de que alguns desses soldados foram aniquilados por multidões de mortos-vivos. Diziam também que os mercenários, os capangas, os assassinos e os guerrilheiros que fugiram tiveram o mesmo fim. Apesar de já terem ido embora das terras paraguaias, eles ainda carregavam a pesada aflição de que aqueles mortos-vivos, em alguma noite, cedo ou tarde, voltariam para se vingar. Talvez os mortos-vivos fossem apenas remorso, histórias para assustar, ou, na pior hipótese, fossem realmente um evento sobrenatural inexplicável e muito, muito macabro, que em breve poderia retornar. Narração, edição e trilha sonora por Guilherme.